Bom, eu vou passar a palavra agora para o Éder, que também está aqui com a gente, o Éder Correia, diretor de RH da divisão Farma da Bayer Brasil e América Latina, com o tema o impacto do DI, do Diversidade e Inclusão, nas organizações. Ele vai contar um pouco para a gente sobre a aplicação de um projeto dentro da Bayer e contar um pouco também sobre como tem sido, então, essas ações dentro da multinacional. Seja muito bem-vindo, Éder, passo a palavra para você. Muito obrigado, Lilian. Bom, eu queria começar, em primeiro lugar, agradecendo o convite aí ao Maurício, meu colega aí já de muitos anos, e ao Fábio Lobo de Riso por essa oportunidade. Gabriela, eu queria pegar o gancho da sua fala e dizer que eu corroboro com as tuas questões. Eu acho que ter um suporte profissional, como qualquer outro suporte profissional que temos na gestão de recursos humanos ou na gestão das empresas, é fundamental. Assim como temos um escritório de advocacia para nos orientar as questões do direito, a gente também tem aprendido muito dentro dessa jornada com parceiros muito importantes nessa jornada que a gente, na verdade, está navegando juntos, né? Eu queria começar só me apresentando rapidamente, também falar um pouquinho de mim. Eu até tinha preparado um slide aqui, mas eu acho que não é necessário. Um pouco do que eu sou sou surfista há mais de 35 anos, é como eu me movo na minha vida, é o que me move, né? É onde eu invisto meu dinheiro, a maioria do meu tempo, além da minha família, obviamente. Claro que sem entrar em detalhes, talvez, da profundidade do tema que nós estamos falando agora, mas muitos anos depois, já de estrada na carreira profissional, eu fui ver o quanto também eu não era incluído em determinados ambientes organizacionais pelo fato de praticar esse esporte que hoje está na onda. Mas na década de 90 era coisa de vagabundo, eu não podia mostrar minhas tatuagens, eu tinha receio de chegar todo bronzeado na segunda-feira e dizer o que eu fiz no final de semana, né? Então, comecei a me conectar muitos anos depois, graças a Deus, em ambientes hoje muito mais propícios, né? Na organização, e eu achei que tinha alguma conexão aqui. Eu sou formado em administração de empresas, eu sou de Porto Alegre, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, também fiz uma extensão universitária lá em recursos humanos, depois continuei, tudo recursos humanos, tá, gente? Fiz MBA depois aqui na FIA e tive poucos empregos. Trabalhei 2 grandes organizações brasileiras no Rio Grande do Sul, por 6 anos numa, 5 na outra. Depois essa empresa segunda foi comprada pela Parmalat, italiana, de bens de consumo, da parte de alimentação. Trabalhei aí por 11 anos em São Paulo, 3 anos no Sul e 11 anos em São Paulo, sempre nessa carreira de recursos humanos. E em 2007, então, migrei para a Bayer, tive várias funções diferentes ao longo dessa jornada. Sempre tive o chapéu de head de relações trabalhistas para o grupo aqui no Brasil. E desde 2018 eu sou responsável também pela divisão Farma em recursos humanos, obviamente. E alguns meses depois disso, a companhia então decidiu mover o escritório regional de Nova Jersey para São Paulo. Aí a gente também acabou assumindo os 2 chapéus aí junto com o time de gestão da América Latina. Eu participo também do conselho da Orbe. A Orbe é uma empresa digital, um marketplace, e uma empresa também que trabalha programas de fidelidade, todo voltados ao agro. E também sou diretor de uma instituição de gestão de planos de previdência da Bayer. Então, essas coisas que eu vou aí me envolvendo por pura curiosidade e gosto também, obviamente. E, enfim, eu acho que essa é um pouco a minha jornada profissional até aqui. Agora sim, eu gostaria de compartilhar uns slides e antes disso, um panorama assim, muito rápido sobre a Bayer. Tá? Acho que a Bayer é uma marca muito conhecida dentro no nosso universo brasileiro, muito pela aspirina, muito por se a Bayer é bom, enfim, tem algumas coisas históricas, né? Uma companhia de mais de 155 anos, 125 anos no Brasil. Nós somos uma empresa que nós nos denominamos, né, de uma empresa de ciências da vida. Nós trabalhamos com nutrição e saúde, temos cerca de 100 mil colaboradores no mundo, no Brasil somos 6 mil. Com 3 divisões de negócio, na área de consumo e farmacêutica, na parte de saúde, e na área agrícola, trabalhamos com a parte de proteção de plantas, né, seja na parte biológica quanto química. Então, um vasto portfólio em todas essas áreas, né? Deixa eu compartilhar com vocês que eu vou entrar direto no tema. Lilian, tu consegue ver a tela? Consigo sim, tudo certo. Tá joia, muito obrigado. Bom, gente, eu vi a Gabi falando sobre estratégia, né? E eu vou dizer uma coisa: a gente está há 7 anos trabalhando de alguma forma nessa jornada de diversidade e inclusão dentro da Bayer, num processo evolutivo. Eu concordo em vários aspectos de como nós tratamos de um tema aqui
que tem uma certa delicadeza, né? E os momentos hoje eles estão complicados, vamos dizer, né? Do ponto de vista de polarização, de discussões. Então, concordo muito com a Gabi da questão do acerto, né? Eu posso dizer para vocês que a gente vem errando e aprendendo, né? Mas num processo evolutivo. Mas tem que ter muito cuidado, né? Com relação enfim, as nuances, né? Dessas questões relacionadas à inclusão e diversidade. Eu quero entrar aqui na questão de estratégia. Eu gostaria de focar basicamente em 3 aspectos. O primeiro, que tem um pouquinho da conexão do que eu falei sobre a minha pessoa, né, que é a questão da inclusão. Primeiro, é muito importante para que você avance num programa, em campanhas, em ações, cultura voltada à diversidade e inclusão, se a sua organização enxerga isso como parte da sua estratégia de negócio, se vê valor na diversidade para a organização continuar se sustentando e perpetuando. E isso, para mim, é fundamental, porque é o que dá o caminho, o que dá, né, facilidade ou dificuldade para você seguir. E eu vejo 3 aspectos. O primeiro deles, muito relacionado à questão da inclusão, é o poder que existe numa pessoa poder ser ela mesma dentro da organização, né? Dar todo o seu potencial, ter orgulho daquilo que faz, poder contar o que está acontecendo na sua vida com seus colegas, explorar toda a sua criatividade, não precisar se esconder. Isso é um aspecto. Você tem um ambiente inclusivo nesse sentido, ele não só é extremamente mais produtivo, o poder de engajamento das pessoas é muito grande, como também você gera uma atração, quer dizer, uma questão de até mesmo de empoderamento da marca, né? É um processo que eu acho que vem com naturalidade na medida em que você consegue obter um ambiente inclusivo nessa perspectiva. A outra perspectiva é dar voz para as pessoas, né? Assim, não adianta eu ter diferentes níveis de pessoas e essa eu ouço mais, essa eu não ouço mais. É um exercício importante. Eu diria que até esse momento eu fazendo um exercício meu como líder, né? Muitas vezes, esse momento virtual agora, ele está dando uma possibilidade interessante, que está todo mundo nas telinhas, quando eu faço uma reunião com a equipe, tem um aspecto de inclusão aqui, né? Um pouco diferente do que a gente tinha muitas vezes em reuniões mais menores, que você fazia algumas escolhas, enfim. Esse é um cuidado e esse é um processo que, de verdade, traz engajamento, traz produtividade, traz uma série de questões altamente produtivas para a organização. E a inclusão, na verdade, ela acaba valorizando, é um impulso para a valorização da diversidade. Então, outro aspecto extremamente estratégico para a organização, a questão da diversidade partir da perspectiva dos diferentes pontos de vista, né? Assim, um pouco do que Maurício falou no início, né? Cada um de nós é único. Então, se você tem pessoas com perfis iguais, dos mesmos padrões de universidade, vindos da mesma história, da mesma indústria, eu só pego profissionais que têm experiência aqui, ali, sem analisar direito o potencial, capacidade de aprendizagem dessas pessoas, história de vida diferente, mais dificuldade, isso tudo traz um potencial para a inovação da organização muito grande. Então, de novo, fator estratégico. Se a empresa entende que ter a representação da sociedade mais equilibrada dentro do seu universo de colaboradores como um fator diferencial, isso vai facilitar muito. E por isso que eu digo que, e vou falar, acho que um pouquinho mais sobre isso, a questão de conscientização e educação sobre todos os temas relacionados à inclusão e diversidade são fundamentais. Eu deixei essa tela de fundo porque aqui é o que permeia, né, a estratégia da Bayer. De uma certa forma, eu passei por a maioria delas na minha fala até aqui, né? O Maurício tinha citado algumas pesquisas, alguns estudos, e eu tenho alguns aqui também falando sobre diferencial competitivo, sobre poder de marca, né, de organizações que têm valorizado a diversidade e a inclusão. Deixa eu passar para a próxima. Espera que deu uma travadinha aqui no meu slide. Pronto. E qual que é a estratégia que sustenta essa jornada nossa, né, de inclusão e diversidade dentro da Bayer? De novo, gente, a gente não
Nós já tivemos programas de diferentes formatos, nós tivemos iniciativas pontuais, depois fomos estruturando, mas você manter uma cultura, mais uma vez, né, que tem uma mentalidade inclusiva, que aceita as diferenças, que valoriza as diferenças, é fundamental. De novo, eu volto em educação e conscientização das pessoas. A liderança, ela é fundamental, fundamental. Eu diria que você pode, quando a gente fala de mudanças culturais, né, uma cultura, seja organizacional, seja de uma sociedade, ela é formada por um conjunto de simbologias, de sistemas e de comportamentos. E as pessoas, elas olham os modelos dentro da organização, né? Quer dizer, como a banda toca aqui. E isso, a liderança, muitas vezes, para a maioria das pessoas, a voz da organização é o seu líder imediato, no máximo 2 níveis acima. Então, como os líderes estão engajados com isso, entendem essa estratégia, incorporam isso no dia a dia, é fundamental para você sustentar uma iniciativa de inclusão e diversidade. Outro aspecto extremamente importante que a gente vem, na verdade, dentro da Bayer, numa evolução. Aqui está como 2021, porque realmente nós temos trabalhado mais fortemente a partir desse ano, que é fazer uma espécie de intersecção entre as iniciativas de inclusão e diversidade e todos os nossos conceitos, abordagens e ferramentas relacionadas à atração de talentos, desenvolvimento, gestão de carreira, né? Isso está um pouco alinhado. Então, quando a gente vai fazer uma discussão, por exemplo, periódica de talentos, né? A gente chama aí é mais ou menos isso, uma revisão de talentos para posições críticas ou qualquer tipo de discussão que envolvam avaliação de potencial das pessoas, o tema diversidade, ele entra no sentido de olhar como estão as equipes formadas, como você tem o ambiente crítico necessário dentro dessa organização. Então, a gente está tentando trazer isso. A mesma coisa nas áreas de atração e seleção de pessoas, né? Procurar, claro, preservadas as necessidades de capacidades, de competência das pessoas, procurar trazer uma short list, que a gente chama, né? Uma lista dos finalistas que tenha diversidade. Então, é um conjunto de ações que possa unir essas duas estratégias, né? E depois uma última, que esse é a nossa aspiração maior, que é influenciar o ecossistema, né? No slide anterior, eu acabei não comentando de algo que acho que é uma das coisas mais relevantes, que é o poder que uma corporação tem de difundir aquilo que ela acredita dentro do ecossistema onde ela atua, né? Eu posso falar por mim, né? As experiências que eu tenho tido na Bayer com esse tema nos últimos 3, 5 anos tem mudado a minha vida, na criação dos meus filhos, como eu penso, como eu me relaciono com a família, com os outros, o que eu parei de falar, o que eu comecei a pensar, né? Então, começa pelos empregados, você tem na cadeia de parceiros de negócio. Então, esta influência, ela é fundamental e a gente tem essa aspiração. Automaticamente, na medida em que você adota um posicionamento também, você entra numa linha de influência, né? Influência externa sobre aquilo que você entende que é correto, e que a corporação tem um papel social muito relevante de fazer de contribuir com esse processo evolutivo. Vamos ver se... Perfeito. Como a gente está hoje? Como a gente está hoje operando? E aí eu falo hoje porque, claro, já tem alguns anos, mas como é que a gente está trabalhando hoje? Hoje a gente tem um mix entre algumas ações corporativas que são gerenciadas por recursos humanos, iniciativas, enfim, e nós temos 5 grupos que nós chamamos de networks de diversidade, né, os grupos de afinidade, enfim. E todos eles, alguns têm uma conexão com seus pares na casa matriz na Alemanha, outros são puramente brasileiros, né? E cada um tem um objetivo. Esses grupos, eles são formados por pessoas das diferentes áreas de negócio que têm a afinidade com aquele tema. Elas são conduzidas, obviamente, tem um alinhamento estratégico com recursos humanos. A criação, a condução foi toda também facilitada por consultorias especializadas, né, na criação dessa estratégia. Então, a gente tem o Enable,
que é um grupo ligado à inserção e desenvolvimento de pessoas com deficiência. Então, aqui eu já até estou compartilhando aqui que esse é um compromisso global da Bayer até 2030, ter 5% de todos os 100 mil colaboradores no mundo. E aí, só para deixar isso claro, hoje no Brasil a gente já tem os 5%, tem a questão da cota, a gente tem aí uma certa flutuação, dependendo, obviamente, da situação, mas aqui a gente tem cota, mas existem muitas diferenças nos diversos, mais de 150 países onde a gente está. Então, essa é uma meta clara da organização globalmente. O Blend, que é um grupo que está, então, aí, né, um grupo que apoia a temática LGBTQIA+, e com esse lema, né, de todos terem o direito de ser quem são. O All-in é gênero, relacionados à equidade de gênero em todos os níveis da organização. O Baiafro, que está ligado a questões raciais. E o Infinity, que é de gerações. Né? Esse é um grupo que trata, eu acho que em pouco, se não nenhum, acho que é inédito na história, cada vez mais os tempos de uma geração para outra estão reduzindo, então a gente tem várias gerações, né, trabalhando dentro de uma corporação hoje, e há muitos conflitos. Então, esse time faz um trabalho muito, muito incrível. E o que é esse trabalho, gente? Eu posso dar alguns exemplos aqui, eu até anotei para eu não me perder, mas, por exemplo, ano passado o Infinity promoveu um trabalho de mentoria reversa. Né? Então, eram os jovens estagiários, ou não importa o cargo, mas assim, pessoas que tinham, claro, todos eles foram preparados, enfim, mas eles davam mentorias para diretores, para gerentes, sobre como lidar com os comportamentos da nova geração, com essa galera que, né, persegue mudanças e aceleração de carreira mais rapidamente, os temas digitais, enfim, então foi uma experiência incrível, né, que eles fizeram, só para dar um exemplo. Rodas de conversa, então, por exemplo, o All-in promove muitas rodas de conversa sobre empoderamento feminino. Na semana passada nós tivemos um que era sobre vulnerabilidade masculina, então foram alguns homens, né, da nossa organização debatendo esse tema com um facilitador. Gente, estou aqui trazendo um ou outro exemplo, mas eles têm aí uma agenda, né, e todas elas estão conectadas com essa nossa estratégia de gerar um ambiente mais inclusivo, um ambiente mais saudável para todas as pessoas, igualdade de oportunidades cada vez mais, e claro que isso reverbere em atos e fatos, que as pessoas vejam que isso de fato tem uma consistência dentro da nossa organização, dentro e para quem está de fora também, né? Alguns exemplos antes de entrar nesse nosso processo de aprendizagem aí ao longo dos anos, mas eu dei o exemplo das ações dentro de recursos humanos, né, de recrutamento e seleção, enfim, tem coisas que estão em andamento. O ano passado nós promovemos um programa de trainees 100% voltado à comunidade negra. Nós fizemos um censo, a Gabi tocou nesse ponto, então a gente vem trabalhando muito com data analytics, ou seja, tentando cada vez mais deixar rico a nossa base de dados com relação à diversidade naquilo que é possível obter automaticamente com os dados que nós obtemos, mas também combinamos isso com o censo ano passado, que nos trouxe uma riqueza de informações muito grande. E a gente, então, assim, só para dar um dado, na verdade eu vou dar um dado fictício, porque eu não tenho ele aqui em detalhes, mas para vocês terem uma ideia do que eu estou falando em termos de princípios, né? Você tem um determinado... Então, por exemplo, na indústria farmacêutica, dentro da nossa divisão farmacêutica, é muito equilibrado o número de mulheres e homens, pela natureza do negócio. Até em alguns lugares tem mais mulheres do que homens. Quando você vai subindo no nível hierárquico, essa estatística muda. Quando você pensa na comunidade negra, o percentual de negros, por exemplo, em alta liderança, nossa, é muito pequeno. Então, se você faz um cálculo olhando os últimos 24 meses, os processos de seleção e o número de pessoas brancas e negras que entraram, se eu seguir na mesma toada, eu só vou chegar num equilíbrio, mesmo que eu faça alguma coisa em 2035, por exemplo. Então, se você não fizer uma ação intencional,
de acelerar a busca do equilíbrio vai ser muito difícil. Então, só para exemplificar, os dados que eu passei para vocês são fictícios, mas é para ter ideia do que eu estou falando, do que o censo nos trouxe, e que nos levou, por exemplo, a ações como essa, de programas de trainee, que visa, sim, formação em 18 meses de líderes do futuro dentro da organização. Né? Nós tivemos, acho que são 14 ou 16 pessoas que entraram, estão aí nesse ciclo de 18 meses conosco. E outro exemplo, temos semana de diversidade, né? Eu vi a Gabi citando também, esse já é uma coisa tradicional dentro da Bayer, acho que ela gera um tremendo impacto, ajuda muito no processo de conscientização, é a semana inteira com várias atividades, com diretores sendo, né, os patrocinadores dessa semana. Um outro tópico também que eu acabei esquecendo de falar no slide anterior, dos grupos. Cada grupo daqueles networkings de diversidade, um dos patrocinadores é um membro do board da companhia no Brasil. Ele é a pessoa que patrocina, né, o tal do sponsor ali. Então, é muito importante essa correlação entre a liderança, né, reafirmando a conexão com a estratégia, para essas coisas terem sustentação ao longo do tempo. E também, o meu último exemplo, nós tivemos e temos investido muito em treinamentos sobre vieses inconscientes a todas as pessoas. Começamos com a liderança e agora estamos começando a descer para toda a organização. Isso é fundamental, ajuda muito a gente entender que nós somos preconceituosos. Ponto. Né? A gente precisa só ter um olhar para isso, saber como lidar com isso, entender como isso está, como isso impacta estruturalmente, né, uma sociedade e como a gente pode administrar isso. Né? Então, tem gerado um impacto muito, muito interessante para a gente. Bom, da minha parte, Lilian, eu só vou indo para o fim aqui, só falando um pouquinho desses aprendizados de uma forma muito rápida. Eu falei aqui várias vezes sobre educação e conscientização como fatores-chave, né? Fundamental. Eu acho que a gente tem um histórico no nosso país, no mundo, mas no nosso país também, em que esses temas não foram priorizados no processo educacional ao longo dos anos. Então, acho que as corporações têm esse papel. Se acreditam, se valorizam a diversidade, investir é caminho, né? Na parte de educação e conscientização das pessoas. Os grupos do qual eu falei no slide anterior, eles precisam estar com autonomia, então eles fazem mesmo, eles trabalham com autonomia, mas extremamente alinhados com a estratégia da organização, né? E o RH faz esse trabalho, né, de garantir esse alinhamento estratégico com as ações que estão... É uma parceria completa, né? Aqui, gente, aqui tem um pouco, acho, uma relação com a questão da assertividade que a Gabi estava comentando. Acho que na medida que você avança na maturidade da organização, melhora a gestão de recursos, você bota menos dinheiro fora, você é mais assertivo, a experiência para as pessoas começa a ser mais impactante, né? Enfim, e eu sempre volto para o tema inicial, conscientização e educação. O tema que eu falei anteriormente, a gestão de talentos e transformação cultural precisam caminhar em conexão com a estratégia de I&D. O diagnóstico que eu comentei foi fundamental, acho que teve aí um divisor de águas, quando nós obtivemos uma fotografia, um retrato da desigualdade, né? Assim, estrutural, não intencional, mas estrutural que temos na organização, tínhamos e temos, né? Estamos trabalhando. E metas claras, né? Hoje a gente tem... Eu acho que mais do que o ano passado, muito mais do que há 2 anos, uma clareza maior aonde queremos chegar em cada um desses fatores que escolhemos na nossa jornada. Lilian, era isso da minha parte. Eu te devolvo e vou ficar por aqui, né, para um bate-papo aí logo na sequência também. Obrigado. Com certeza. Obrigada, Éder, por compartilhar com a gente. Muito interessante o trabalho que vai sendo realizado dentro da Bayer, né? A gente precisa conhecer, né? A gente vê que está de uma forma madura dentro da Bayer, né? Esse projeto de diversidade e inclusão e que envolve tantos segmentos, né? Quando a gente pensa em diversidade e inclusão, a gente sempre imagina muito ligado a LGBTQI+, aos negros, a questões culturais, de raças, mas você tocou num ponto importante, que é essa questão também das mulheres, né? Você que trabalha também dentro da Orbia, que é ligada a agronegócio, a gente vive num segmento, né? Alguns segmentos
Acho que o segmento da advocacia também e o agronegócio que sempre foram muito machistas. O agronegócio muito masculino, o agronegócio. Muito masculino. Tem mudado muito a universidade já, assim como o direito. Então, acho que essa mudança vem vindo, mas ela ainda é muito masculina. E eu participo de vários grupos de mulheres do agronegócio que nos últimos anos elas vêm se destacando fortemente e comemorando muito, até no ano passado, quando a Malu Schreiner assumiu como líder da divisão agro dentro da Bayer, né? Então, muito interessante também esse trabalho que vocês vêm realizando. E a gente vê o quão amplo pode ser um programa de diversidade e inclusão dentro das empresas.